Você já reparou que existe um gesto simples, rápido, silencioso, mas que deixa certos pastores completamente desconfortáveis? Um gesto que não tem barulho, não tem discurso, não tem placa de igreja, mas tem um peso espiritual tão grande que incomoda até quem diz que não liga para símbolos. Eu estou falando, claro, do sinal da cruz. E hoje eu quero te mostrar por que esse pequeno gesto enfurece tanta gente, causa tanto incômodo e revela uma verdade que muita liderança evangélica tenta evitar a qualquer custo. Então segura firme porque isso aqui vai ser direto, vai ser ácido e vai cutucar a ferida lá no fundo. A primeira coisa que a gente precisa encarar é simples. Se o sinal da cruz fosse apenas um gesto vazio, como muitos pastores dizem, eles simplesmente ignorariam. Ninguém faz campanha para combater o que é irrelevante. Ninguém gasta tempo de púlpito para atacar algo que não tem efeito nenhum. Mas por que eles atacam? Porque eles têm tanto medo. Já percebeu que sempre que alguém faz o sinal da cruz em um ambiente evangélico, o clima pesa? Parece uma heresia automática, um escândalo instantâneo. Mas por quê? O que tem ali que mexe tanto com eles? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque quanto mais você volta no tempo, quanto mais você se aproxima da fé original, mais você percebe que o sinal da cruz não é invenção católica. Ele é cristianismo puro, raiz, pré-denominacional. Ele vem dos primeiros séculos dos apóstolos espirituais, dos apóstolos, dos mártires, que preferiam morrer do que negar Cristo. E isso, claro, incomoda, porque toda vez que alguém faz o sinal da cruz, ele lembra o mundo de que existe uma fé que vem antes da reforma, antes das interpretações pessoais, antes das divisões, antes das igrejas de esquina. O gesto aponta para continuidade. E continuidade é algo que muitos pastores evitam como o diabo evita a luz. E falando em diabo, vamos ser sinceros. Por que será que exorcistas católicos relatam tanto que demônios odeiam o sinal da cruz? Por que histórias espirituais de séculos de culturas diferentes repetem o mesmo padrão? Por que santos, padres, monges e até testemunhos de pessoas comuns falam da força do sinal da cruz contra o mal? Agora me diz, se os demônios odeiam, por que certos pastores também detestam? Coincidência, você acha mesmo? Ou será que existe uma aversão automática a tudo que lembra a igreja que Jesus fundou? E aqui vem uma pausa importante. Você já parou para se perguntar por que pastores protestantes não incentivam o sinal da cruz, mas incentivam um monte de gestos que não têm absolutamente nenhuma base bíblica? Levantar bandeira, usar talismã gospel, semear dinheiro no altar, ato profético, chave da vitória, martelo ungido, campanha dos 21 dias e por aí vai. Nada disso tem raiz nos apóstolos. Nada disso aparece nos primeiros séculos. Nada disso existe na fé original. Mas o sinal da cruz menos que é antigo, cristão, apostólico, esse precisa ser evitado. Por quê? Porque ele aponta na direção errada para eles. Aponta para Roma, aponta para a tradição, aponta para a Igreja Católica. E isso é um problema para quem precisa convencer as pessoas de que a Igreja Católica inventou tudo. Outra coisa que incomoda profundamente muitos pastores é que o sinal da cruz ela é um gesto público de identidade. Ele mostra claramente, eu sou cristão, não tenho vergonha da cruz. E reconheço a autoridade espiritual da fé que veio antes de mim. Ele é como uma bandeira, como um uniforme espiritual. Só que existe um detalhe. Protestantismo não tem um gesto universal. Cada denominação tem uma ênfase, um estilo, um jeito. Já o sinal da cruz une milhões e milhões de católicos no mundo inteiro, independente de país, cultura ou língua. Ele cria uma unidade visível, e unidade visível é algo que o protestantismo não pode oferecer. Então, quando um católico faz o sinal da cruz, aquilo expõe uma ferida aberta, né? A divisão protestante. Repare comigo, o sinal da cruz tem um poder que pastores não conseguem controlar. Ele não é pregado por eles, não é interpretado por eles, não depende da autorização deles. Ele não nasceu do movimento deles. É um gesto que escapa da autoridade protestante. E isso irrita, porque controlar o gesto é controlar a crença. Só que o sinal da cruz não se submete à lógica das igrejas modernas. Ele vem diretamente dos primeiros cristãos, como Tertuliano,
que já no século II dizia: nós traçamos a cruz na testa, em todas as ocasiões. Século II, Wesley. Isso é antes de qualquer concílio, antes de qualquer reforma, antes de qualquer tradição denominacional. Pastores sabem disso, eles estudam isso, mas não falam disso. E quando falam, tentam minimizar, porque se eles admitirem que o sinal da cruz é parte da fé original, então eles têm um problema teológico gigante, vão ter que admitir que rejeitaram algo que os primeiros cristãos consideravam essencial. Agora, olha esse detalhe com calma. Quando você faz o sinal da cruz, você está rezando com o próprio corpo. Você está marcando a sua mente, seu coração e o seu corpo com o nome da Trindade. Você está lembrando que pertence a Cristo. E você está proclamando a vitória da cruz sobre o demônio. Isso tudo em um gesto de 3 segundos. Comparado com isso, qual campanha profética sustenta? Qual ato simbólico moderno chega perto? Eles sabem que não chega, por isso atacam. E tem mais. Eu quero que você pense comigo agora. Se o sinal da cruz não tivesse poder, por que o diabo reagiria? Por que tantos relatos espirituais concordam que o mal odeia esse gesto? Por que testemunhos de libertação falam da eficácia da cruz? Por que Jesus venceu exatamente pela cruz? E por que tantos pastores têm tanto nervoso justamente de algo que proclama a vitória de Cristo? Coincidência? Eu duvido, um dos motivos mais profundos do incômodo pastoral é que o sinal da cruz escancara uma verdade desconfortável. Onde existe autoridade, existe continuidade. Onde existe continuidade, existe tradição. E onde existe tradição, existe a Igreja Católica. O gesto aponta para um cristianismo que não começou no século XVI. E isso quebra toda a narrativa de a Igreja Católica estragou tudo e nós restauramos o Evangelho. O sinal da cruz desmente isso, silenciosamente, sem debate, sem argumentação, apenas existindo. E o mais curioso, pastores só começaram a combater o sinal da cruz depois da Reforma. Antes disso, todos os cristãos faziam. Todos. Não existe registro de cristãos rejeitando o sinal da cruz antes do século XVI. E quando algo existe por 1500 anos e só depois passa a ser atacado? A pergunta que fica é: quem mudou? A fé original ou a doutrina moderna? E agora deixa eu te perguntar diretamente, você sente vergonha de fazer o sinal da cruz em público? Você evita por medo de julgamento? Você esconde porque acha que vão te chamar de idólatra? Pois é exatamente isso que querem. Querem que você tenha vergonha da sua identidade católica. Querem que você esconda a tradição. Querem que você pareça mais protestante do que católico. Querem que você esqueça que a Igreja Católica é a raiz, não o galho. E o sinal da cruz expõe isso. Ele mostra que você está conectado a 2 milênios de cristãos. Isso irrita, isso provoca, isso mexe com estruturas e, no final das contas, o medo pastoral do sinal da cruz não é medo do gesto, é medo do que o gesto representa. Medo da autoridade da igreja, medo da tradição, medo da continuidade histórica, medo da identidade católica forte, medo da memória dos mártires, medo do testemunho dos primeiros cristãos, medo de admitir que a fé deles é recente, fragmentada, enquanto a fé católica é antiga e sólida. E, claro, medo de perder pessoas. Porque quando alguém entende a origem do sinal da cruz, inevitavelmente começa a questionar outras coisas, começa a perceber incoerências, começa a investigar, e investigação sincera costuma levar a Roma. Então eu te digo, faça o sinal da cruz, sem medo, sem vergonha, com convicção, com identidade, com autoridade. Porque cada vez que você traça a cruz sobre si, você está repetindo um gesto que ecoa há 2000 anos. Um gesto que protege, que santifica, que declara sua fé na Santíssima Trindade, e um gesto que, com toda certeza, incomoda quem vive de combater a fé católica. E, antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta final, daquelas que ficam martelando na mente. Se o sinal da cruz fosse mesmo só um gesto, por que ele incomodaria tanto? Então faça o sinal da cruz, se aprofunde na fé, mergulhe na tradição e, claro, clica aqui para assistir mais vídeos
sobre a fé católica, você precisa continuar essa jornada menos. E eu tenho muito conteúdo para te mostrar.